E quem diria que bilionário também é caloteiro? Esse que tá na tela agora é Steve Ballmer. No mundo do basquete, ele é só o dono do Los Angeles Clippers. Mas fora da bolha do basquete, ele também é conhecido como ex-CEO da Microsoft, sendo o sétimo da lista dos bilionários da Bloomberg Billionaires Index, com patrimônio total, de acordo com esse site, de 173 bilhões. Eu ouvi dizer uma vez que se a gente ganhasse R$ 1 a cada segundo da nossa vida, ia levar 30 anos pra gente ser bilionário. Ele tem 173 bilhões. Tanto que ele é o único dessa lista que é um bilionário sem ter sido fundador de nada. E temos o Kawhi Leonard, que é justamente a razão do calote que o bilionário fez na NBA. Caso você seja novo, existe um limite de teto salarial para os times da NBA, com o objetivo de não fazer os times que já têm mais dinheiro serem mais desleal ainda do que as franquias pequenas, tanto que existem níveis de punições quando você passa esse teto salarial, o que impede de, por exemplo, o Los Angeles Lakers contratar no mesmo ano LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, tudo no máximo do contrato. Porém, uma coisa que os jogadores não são impedidos de ter é patrocínio. E aí que entra na jogada uma startup chamada Aspiration, uma startup focada em plantar árvores, sustentação do meio ambiente, e que o Los Angeles Clippers fechou um contrato de 300 milhões para essa startup. E um dos atletas que essa startup patrocina é justamente Kawhi Leonard. Porém, até aqui não tem nada de absurdo, porque jogadores de franquias são patrocinados geralmente por empresas barras marcas que patrocinam um time. O LeBron James é patrocinado pela Crypto.com, que é a dona do nome da Crypto Arena. Com o Stephen Curry, mesma coisa. Giannis, mesma coisa. Então até aqui não tem nada demais. Porém, o que começaram a suspeitar é que essa startup nunca fez nenhum tipo de propaganda, publi, parceria com o Kawhi, nada. Nunca fez nada público que justificasse uma propaganda, que justificasse um patrocínio. Porém, recentemente descobriram que na sua lista de credores ali da empresa, não só o Los Angeles Clippers era um dos beneficiários da empresa, que ganhava o dinheiro ali, né, um dos credores recebia a grana, como também uma empresa chamada KL2, o que é mesmo? KL2 Aspire. E caso você não tenha ligado os pontos, mas até aí você não precisa ir pelas minhas palavras, o querido do Pablo Torres Finds Out, que é o mesmo cara que a gente trouxe quando falamos do escândalo do Muzi, que era um perfil do Twitter que sabia de todos os esquemas de aposta que estavam rolando na NBA antes da NBA, esse mesmo pessoal teve acesso à folha de credores e teve acesso ao que é essa KL2 Aspire. E o dono da KL2 Aspire é nada mais, nada menos que Kawhi Leonard, que é literalmente K de Kawhi, L de Leonard e 2 da regata dele. Acho que até as charadas do Coringa do jogo do Arkham faziam pensar mais do que essa sigla, que é só o nome e o número da camisa dele. Aliás, já deixa eu avisar rapidinho, que eu já tive que fazer uma pausa agora na gravação. Galera, eu tô entupido de gripe, rinite, sinusite, sua manhite, tudo os it que você puder imaginar. Então se eu dar umas engascadas ou falar meio fanho, é por causa disso, já justificando caso, né, atrapalhe o áudio do vídeo. E aí, junto com esse documento, com a investigação do Pablo e com denúncias anônimas dessa startup, descobriram que, na verdade, esses 28 milhões que o Kawhi Leonard estaria ganhando da Aspire, que, pelo que eu entendi, é o patrocínio, vou ser sincero que fiquei meio perdido, porque se ele é credor e tem 7 milhões da parte credor dele, como ele também tá só recebendo 28 milhões de patrocínio por, enfim, mas esse é o dado oficial que nós temos no momento, ele estaria recebendo 28 milhões dessa startup como patrocínio, não para ser o representante dessa empresa que nunca fez uma propaganda na vida, e sim para receber uma grana por fora do Clippers, para que eles não estourassem mais ainda o teto salarial deles. Ou seja, uma forma de dar calote na taxa da NBA, que a NBA impõe a todos os times, mas o Steve Ballmer tá querendo dar um olé, mesmo sendo bilionário. E uma notícia recente que eu peguei, hoje inclusive, da Boston Sports Journal, é que ele ainda teria 20 milhões de ações na companhia. Então no total ele estaria recebendo 48 milhões por fora do teto salarial para se manter no Los Angeles Clippers, até mesmo porque no contrato de patrocínio do Kawhi Leonard com a Aspire, diz também que no dia que ele sair do Clippers, o contrato com a Aspire também não vale mais. Que ironia, não é mesmo? Porém, o que muitas pessoas podem estar se confundindo até o momento é que tudo o que existem é essas acusações, né, esses supostos fatos, porque não tem nada concretizado ainda para ser fato, nada que a investigação foi lá, olhou e falou, é isso mesmo que aconteceu e ponto final, mas tudo ainda está sobre investigação, tudo é sobre o que possivelmente pode acontecer, tudo é sobre o que se dá para montar da narrativa com as peças que foi apresentadas dentro das denúncias anônimas, do contrato revelado, enfim, porém
porém nada que foi apresentado até agora é exatamente regular. Como eu já falei pra vocês, até o LeBron tem um contrato com a Crypto Arena que patrocina o Lakers. Porém, tá rolando muita especulação do que pode acontecer com o Clippers, porque algo já aconteceu na NBA. Minnesota Timberwolves nos anos 2000, menção honrosa a 2004, onde eles tinham Kevin Garnett que foi MVP. Você sabia que o Kevin Garnett já foi MVP? Foi justamente com o Timberwolves. O Timberwolves tinha um fenômeno na mão que era um Kevin Garnett, tanto é que o apelido dele era justamente o The Big Ticket, porque pra franquia minúscula que era o Timberwolves, a gente tá falando dos anos 2000, não tem nem metade do pouco que a gente ainda fala do Timberwolves hoje em dia, ele era um fenômeno que fazia justamente as pessoas irem assistir o Garnett só por ser o Garnett, independente se era o Timberwolves. Porém, o Timberwolves tinha essa potência gigantesca, esse lucro absurdo nas suas mãos, sem ter nenhuma das outras 11 peças que pudessem compensar o jogo dele em quadra. E aí, qual foi uma das movimentações que eles fizeram para reforçar o MVP e tentar trazer uma equipe que seja campeão? Joe Smith. Joe Smith ajeitou, na sua época de agência livre, assinar com o Timberwolves por grandíssimos 1,8 milhões de dólares. Para vocês terem ideia do quão pouco isso é para esse atleta Joe Smith, ele poderia ter tido uma extensão com o Warriors, que era o time que ele jogava antes, de 80 milhões. Mas ele preferiu assinar com o Timberwolves por 1,8 milhões. Ok. Existem Dennis Schroeder na NBA. E a liga suspeitou naquele momento, mas teve aquele papo. Não, ele aceitou um corte generoso para ajudar a franquia, tal qual o James Harden já fez no Clippers e depois teve uma treta internacional com o Daryl Morey. Mas aí a direção, que talvez fosse um pouco burrinha pra época, não se tocou que esse corte de mais de 70 milhões era tão absurdo e levantava algumas suspeitas. Como no ano seguinte, eles deram mais um contrato pro Joe Smith, já que aquele contrato era de um ano só, dessa vez por 2 milhões. E só. E nada mais. E o cara aceitou de novo um corte generoso. Esquisito. Foi aí que a NBA descobriu que existia sim um contrato por fora, que o Timberwolves registrou com o Joe Smith, que ele receberia uma grana que, né, seria ali a grana justa para o jogador do calibre dele receber, mas não dentro do papel salarial da NBA, para não ter que passar do salário cap. E quando a NBA descobriu as provas, aí o Timberwolves mamou. Eles tiveram que pagar 3,5 milhões em multa, e para uma franquia do tamanho do Timberwolves na época, isso era muito dinheiro. Eles perderam 5 escolhas de primeiro round, que para um time como o Timberwolves, que estava tendo que dar esse calote para ter um futuro pro Kevin Garnett, é muita coisa. E sem contar que cortaram o contrato do Joe Smith, que ele acabou jogando por outro lugar, e como o meu mano Guibeira apontou muito bem, ele voltou depois pro Timberwolves, mesmo depois de ter sido cortado por causa desse escândalo, mas enfim. Porém, qual que é a diferença desse caso pro Timberwolves para o caso do Clippers, que ainda está em investigação? No caso do Timberwolves, existia sim um contrato, um papel, um documento, que comprovava que na realidade as transações eram feitas por fora. Já no caso do Steve Ballmer com Kawhi Leonard, tudo que se tem de prova são denúncias anônimas e um contrato de patrocínio de uma empresa que patrocina o time que ele joga. A primeira não configura nenhum tipo de denúncia física que feche todas as portas e diga eles estão de fato errados, e a outra é uma prática que é feita até pelos times que estão corretos na NBA. E muito provavelmente nenhuma prova vai ser encontrada, porque Steve Ballmer já levou uma punição da NBA por ter feito coisas por fora do contrato. Steve Ballmer já fechou um patrocínio ilegal com DeAndre Jordan, quando ele fez com a marca Lexus, a de carro, onde ele receberia 200 mil dólares por ano por fora da folha de pagamento da NBA. E a NBA puniu o Clippers com uma multa de 250 mil, justamente porque acharam o documento que mostrava que teve essa denúncia por fora. E é justamente com essa lição que não se tem nada ainda para comprovar que é um escândalo feito com Kawhi Leonard. Agora, se você perguntar para mim, pros jornalistas, pro Amy Hoops, que é uma das fontes que eu sempre consulto para trazer esses assuntos, todos nós concordamos que se você juntar 1 mais 1 dá 2, e claramente algo de errado não está certo nessa história. Porém, a NBA só pode tomar alguma atitude se ela tiver provas, coisas sólidas, que um caso judicial e um processo coloquem Steve Ballmer contra a parede e falaram, você fez isso, isso e isso, e agora você vai levar as punições. Porém, se a NBA decide punir Steve Ballmer sem nada concreto, só essa especulação que a gente tá no momento, não só pode ficar ruim pra liga, porque Ballmer pode processar a NBA, e um cara com 170 bilhões consegue sim os melhores advogados do mundo para processar uma liga, como os outros times da NBA não vão querer esse clima ruim de serem as outras 29 franquias sendo penalizadas pelo erro da comissão da NBA. E esse é o ponto que nós estamos na história do momento. Se realmente for verdade, é um escândalo absurdo, envolvendo logo uma franquia gigantesca com um dono bilionário e que pode ter punições severas, mas como eu disse, tudo que temos concreto, não temos nada concreto na verdade, mas tudo que temos até o momento são as especulações. Porém, um adendo que eu gostaria de dar para não fechar esse vídeo no completo nada, é a
as punições que Steve Ballmer pode sofrer caso essa investigação chegue no veredito. E dentro das punições que eu já comentei no caso do Timberwolves, que podem se repetir para o cenário do Clippers, ele também pode ser obrigado a vender o time, o que muitos pensam que é super improvável, até porque ele é muito rico. Não só perder todas as picks de primeiro round, como eles também podem perder todas as picks pro futuro. É uma cláusula absurda, mas eles podem perder simplesmente tudo e ponto final. E eles podem ser taxados as taxas de luxo em cima do que eles já estão pagando, mesmo se não corromperem o teto salarial. É um escândalo nível novela que teremos que ver os próximos passos desse CSI NBA para sabermos qual vai ser o desfecho. Na prática, todo mundo acredita que ele sim meteu um calote, sai um pouco da tela verde aqui, mas para poder comprovar isso em um processo, a NBA ainda vai ter que trabalhar muito. E levando em consideração que Steve Ballmer já caiu nisso e tá nesse papo de palavra contra palavra porque ele não registrou nada, tem que vir alguma coisa desenterrado do núcleo da terra para que ele receba mesmo uma punição. E enquanto isso, tanto o Kawhi quanto o Ballmer seguem aí com esse suposto esquema por fora, aproveitando a granaça sem serem punidos de nada. Mas me diz aí o que você acha desse cenário, se você tá sabendo de alguma informação que está faltando nesse vídeo, ou se no momento desse vídeo teve alguma atualização. Eu costumo ler bastante os comentários, principalmente os comentários das pessoas que são membros do canal. Vídeos como esse dão um trabalhinho que acabam custando o tempo que nem eu fiz no mês passado de ter vídeo todo dia, mas pelo menos estou dando uma atenção especial nos vídeos igual vocês pediram. Então, por uma ajuda simbólica, você me incentiva que eu continue trazendo esses trabalhos mais trabalhados. Nossa, que redundância. Além de ganhar as vantagens desse canal. Para você continuar o seu dia, almoço, janta, procrastinação, esse é um vídeo doc que temos no canal, onde você vai aprender mais não só sobre NBA, como a história e mitos do basquete, contos do basquete. E aqui embaixo temos um vídeo de curiosidades, também um pouquinho mais trabalhado, mas não tanto quanto os docs, para você que curte mesmo o basquete e saber de mais histórias ainda. Muito obrigado se você ficou até aqui, eu sou o PsicaBC, tamo junto e tchau.